Fala, Nação Celeste, seus apaixonados pelo Cruzeiro, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like quem tem a maior torcida de Minas Gerais. Todo mundo sabe, lá no fundo todo mundo sabe. Mas se você aí de casa for do time sem bicampeonato, que tomou de 6-1 e quer saber a notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Seguinte, galera, a lateral esquerda do Cruzeiro, todo mundo sabe, é um problema. O Marcelo Hermes, João Lucas e Patrick Bray não dão tanta confiança assim para o nosso treinador Anderson Moreira. E o Cruzeiro continua atrás desse lateral esquerdo. E eu trouxe para vocês no sábado, ponto para mim, no sábado eu trouxe que o Cruzeiro tinha interesse no lateral esquerdo do Guarani de São Paulo, Matheus Bidu. Jogador de 21 anos, excelente jogador, um jogador que bate falta, um jogador que vai bem para o ataque, tem uma reposição muito boa. Pergunta o pessoal lá do América Mineiro, que já enfrentou ele várias vezes, sofreu com ele na mão. O Matheus Bidu é um excelente lateral. E eu trouxe aqui para vocês uma notícia do Ulisses, né? O Ulisses comentou rapidamente sobre tanto o Santos, tanto o Cruzeiro tem interesse em contar com o Matheus Bidu do Guarani. O pessoal falou, é fake, eu procurei aqui no Google, não achei. Eu falei, galera, é uma fonte segura. Noticiei isso para vocês no sábado. Segunda-feira eu falei também, voltei a falar e foi sair no Globoesporte.com, foi sair nas mídias de comunicação desportiva só na segunda-feira à noite. Para quem acompanha meu canal, teve essa notícia no sábado. O Cruzeiro tem sim interesse em Matheus Bidu, mas mesmo assim, como eu falei, a negociação é super complicada e dificilmente ele vai vir. Mas sim, noticiei bem antes aqui no canal. Notícia do Globoesporte.com. Com Santos e Cruzeiro de olho, o Guarani renova contrato de Bidu e sobe a multa rescisória do jogador para 10 milhões de reais. É um valor muito caro. Um novo contrato assinado entre as partes na semana passada e com a validade até o dia do 15 de março de 2023 elevou a multa rescisória para o futebol brasileiro a 10 milhões de reais. Pelo menos 2 grandes clubes monitoram a situação de Bidu, além do Santos, que consultou o Guarani sobre o jogador de 21 anos. Segundo o superintendente Burino Michael Alves, que é o superintendente deles, revelou sim que o Santos recebeu. Ele também falou que o Cruzeiro recentemente fez uma sondagem para saber sobre o representante do atleta, quais as possibilidades que tem dele vir para o Cruzeiro. O antigo vínculo que Bidu tinha com o Guarani era até o dia 28 de março de 2022 e tinha uma multa rescisória de 8 milhões de reais para o mercado interno. Mas como teve a valorização salarial, teve um contrato renovado, o time do Guarani agora tem uma multa rescisória de 10 milhões de reais. Ou seja, se 8 milhões de reais o Santos e o Cruzeiro não queria pagar esse valor, imagina agora. Mas eu acredito que o Guarani está precisando de dinheiro. Se chegar com uma oferta de 5 milhões de reais, acredito que o Santos leve. Por que eu falo Santos? Porque o Cruzeiro não vai oferecer dinheiro na mesa pelo Bidu. Não vai pagar 5 milhões de reais. Não significa, porém, que o lateral só deixará o brinco de ouro, lá como é chamado lá no Guarani, por 10 milhões. Trata-se de uma proteção do clube, porque o Guarani é dono apenas de 60% dos direitos econômicos do jogador. O outro restante pertence ao próprio atleta e os próprios representantes. Ou seja, se me perguntarem, galera, o Matheus Bidu nunca vi jogar e tal, galera, eu já vi. É um excelente lateral. Não é à toa que o treinador português lá do Santos, aquele cara lá, ele tem um olho muito bom para jogador, viu o talento nele e pediu esse jogador. É um excelente lateral. Um jogador que lembra muito o Diogo Barbosa. Acredito que se ele viesse para o Cruzeiro e desse oportunidade, ele seria titular. Poderia até acontecer uma futura venda para a Europa por parte do Cruzeiro, caso contratasse esse jogador. Mas se me pergunta, as chances são grandes? Não. Porque a quantidade de dinheiro que estão sendo pedido pelo jogador não é pouco. Por que o Guarani está pedindo tanto por um jogador que só disputou o Campeonato Paulista? Porque o Guarani sabe do potencial desse jogador. O Guarani acompanha ele todo dia e sabe que esse cara tem talento, assim como eu sei. Já acompanhei o Matheus Bidu, tenho certeza que ele tem futuro. Tudo indica que o Fenerbahçe da Turquia não desistiu de contar com o volante Jadson do Cruzeiro e deve oferecer a sua primeira proposta oficial pelo jogador em breve. Em apuração com o jornalista Ern Connor, do portal turco Lassie Sarri, a equipe ainda mantém um interesse pelo meio-campista da Raposa.
Porém, de acordo com o repórter, por conta da grande crise financeira, o clube precisa vender urgentemente para ter um bom orçamento para ir ao mercado, ou seja, para contratar o Jadson. A proposta deve girar em cerca de 3 até 5 milhões de euros, é a proposta que o Fenerbahçe deve fazer para o Cruzeiro. Eu acredito que, como o Cruzeiro, vamos fazer um exemplo, se o Cruzeiro recebe uma proposta assim, de 5 milhões de euros pelo Jadson, o Cruzeiro só vai receber 3 milhões de euros, porque 40% dos direitos econômicos do Jadson pertence ao Sport. Ou seja, eu prefiro que o Cruzeiro não venda o jogador neste momento. Claro, o Cruzeiro precisa pagar suas contas. Vamos fazer um exemplo. Se o Cruzeiro consegue esse dinheiro aí, conseguiria pagar a dívida do Caicedo, conseguiria pagar a dívida já de cara do Denilson, que pode ter outra punição na FIFA. Na temporada desse ano, o Jadson já tem 11 jogos, não marcou nenhum gol, mas foi quase titular em todos os jogos. Com 19 anos de idade, o meio foi alçado entre os profissionais de 2020 e está nos planos do treinador Anderson Moreira. O Jadson eu gosto muito, foi o que eu citei, galera, para vocês desde o começo do ano. Quem me acompanha sabe. Da garotada que tá aí, o Kaká, o Maurício, que é o que vocês faziam muito mercado nele, eu falei, o Jadson joga muito mais bola do que esses caras. Pode anotar o que eu vou falar aí. Ele vai jogar muito no Cruzeiro. E se o Cruzeiro for vender, segura ele um pouquinho, pede pelo menos 7 milhões de euros. Galera, não é legal, não é mesmo, liberar uma joia da base tão rápido assim, mas o atual momento que o Cruzeiro vive é propício isso acontecer. É muito comum e vai acontecer várias vezes, entendeu? Se o Cruzeiro conseguisse vender pelo menos 4 jogadores por ano por 5 milhões de euros, o Cruzeiro salvaria o seu ano das dívidas da FIFA. E olha que o Cruzeiro está recebendo mais processo. Tem um processo do Joel, que saiu por agora, tem um processo do John Lennon, aquele lateral direito. Ou seja, a venda de jogadores é inevitável por parte do Cruzeiro. Eu não quero que o Jadson saia, eu sei que ele pode valer muito mais do que isso. Eu sei que se o Cruzeiro segurar, propostas futuras podem vir a 10 milhões de euros futuramente, mas é um risco, entendeu? É um risco. Pode vir, pode vir. O Cruzeiro tem hoje garantido, pode ter hoje 5 milhões de euros garantido. Se ele der certo no futebol, ele pode ter 10. Se ele não der certo, pode ter 1 milhão de euros. O Cruzeiro precisa do dinheiro e o Cruzeiro tem que vender. E a única solução que tem é a venda de jogadores da base. Próxima notícia é uma notícia que me deixa bastante chateado, uma notícia triste. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Porque a justiça determinou a volta do Itai Machado ao Cruzeiro. Ou seja, aquele cara que o presidente expulsou o Itai, não poderia voltar, não poderia fazer parte do Cruzeiro. Pois é, a justiça determinou que ele poderá sim voltar ao Cruzeiro. A justiça também determinou a volta dos conselheiros expulsos pela atual gestão do Cruzeiro. E a justiça também negou o bloqueio de bens da ex-diretoria. Vale lembrar que a atual diretoria tentou um bloqueio de bens de 6,8 milhões da antiga diretoria, que foi negada pela justiça. Ou seja, a justiça segue trabalhando para prejudicar o Cruzeiro, porque não tem condições o Cruzeiro não ter conseguido isso com todas as provas. Todo mundo sabe que teve coisa errada e eles ainda assim estão conseguindo se escapar. A juíza Marcela Maria Pereira Amaral Novaes interferiu a ação de tutela cautelar antecedente feito pelo Cruzeiro para bloquear cerca de mais de 6,8 milhões de reais das contas do ex-presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e do ex-presidente Itai Machado. A atual gestão cruzeirense entrou com a ação de ressarcimento contra os ex-dirigentes, que foi distribuída na 35ª Vara Civil de Belo Horizonte. O clube pode recorrer da decisão. A informação sobre a decisão foi inicialmente publicada pelo Hoje em Dia. Segundo a juíza, a negativa da tutela cautelar se baseou em 3 motivos. O primeiro é que Itai Machado, enquanto pessoa física, não recebia do Cruzeiro, já que as notas fiscais apresentadas pelo próprio Cruzeiro demonstram que o pagamento foi feito à empresa FUT Gestão, que é de propriedade do ex-dirigente. Mas a juíza não está entendendo que a FUT Gestão pagava o Itai e quem tirou, onde é que a FUT Gestão tirou dinheiro foi do Cruzeiro, porque eles tinham lavagem de dinheiro, tirava o dinheiro do Cruzeiro e mandava para a FUT Gestão e de lá pagava todo mundo que quisesse, tudo limpo, não é mesmo? E o segundo motivo, segundo ela, que é que, de acordo com a juíza, é que o Estatuto do Cruzeiro não veda diretamente a remuneração ao ex-vice-presidente de futebol e à administração, já que o cargo não é eletivo. Em terceiro lugar, a cautela foi negada pelo fato de o Estatuto não proibir celebração de contrato com pessoas jurídicas. Todos esses aspectos, no entanto, serão analisados. O que não há é motivo suficiente para conceder a tutela cautelar.
Ou seja, para ela não tem motivo suficiente para que o Cruzeiro não tem provas também para que aconteça esse bloqueio, né, dos 6,8 milhões de reais. E agora eu não entendi, foi o Léo Portela, galera. O Léo Portela que falou sobre uma decisão favorável do Cruzeiro há um tempo atrás, até trouxe aqui para vocês. Ele noticiou, né, uma postagem nas redes sociais. O Léo Portela, superintendente de relações institucionais do Cruzeiro, informou que o clube teve uma decisão positiva em um outro pedido de bloqueio das contas de Wagner Pires de Sá. A ação é referente a gastos dos ex-presidentes nos cartões corporativos da Raposa. Ou seja, esse processo que deve estar rolando não deve ser do mesmo, já que o Léo Portela confundiu nossa cabeça aqui e falou que o Cruzeiro conseguiu os bens. Eu fico muito chateado do Cruzeiro, com todo esforço, não tá conseguindo tirar essas pessoas de dentro de lá. Mas uma coisa eu sei, galera, eu sei sim. Se a diretoria, se não tirarem essas pessoas por bem de lá, eu tenho certeza que o torcedor, conhecendo o torcedor do Cruzeiro, não vai deixar eles por lá. Não vai deixar. Se eles não vão sair por bem, eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro tira ele de lá, na marra. A próxima notícia do Cruzeiro é que o Cruzeiro recebeu mais 2 processozinhos básicos, né? O que é super normal para o torcedor do Cruzeiro acordar e saber que o Cruzeiro foi processado mais uma vez. E por mais uma vez por jogadores que nem sequer vestiram a camisa do Cruzeiro direito. Primeiro foi o atacante Joel, que deixou o Cruzeiro recentemente. Ele acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho cobrando FGTS, férias, gratificação, multas, verbas indenizatórias e rescisórias, entre outros benefícios. A audiência está marcada para o dia 30/7. O processo ocorre em segredo da Justiça. E outro jogador, segundo que jogou muito menos que o Joel, é o lateral direito John Leno. Em sentença proferida no fim da tarde dessa segunda-feira, o Cruzeiro foi condenado a pagar R$83 mil a John Lennon, ex-lateral do Cruzeiro. O valor se refere à última parcela do aditivo de rescisão contratual assinado pelas partes em 2018. Raposa não cumpriu o pagamento e foi condenada em decisão do juiz Rodrigo Cândido Rodrigues, da 34ª Vara do Trabalho. O valor, segundo a sentença, deverá ser pago em até 48 dias após a intimação. Os honorários advogativos, que somaram cerca de R$ 1.700, também serão de responsabilidade da Raposa. O valor inicial da causa era de R$ 152 mil, o que era o valor que o John Lennon cobrava do Cruzeiro. Não houve acordo entre as partes quando uma audiência de consolidação foi realizada. Segundo o termo de distrato assinado entre as partes, Lennon faz jus ao valor de R$ 501 mil, referente aos salários atrasados, valores de termo de rescisão, dentre os quais o pagamento de premiação por conquista do bicho. E o cara tá pedindo conquista do bicho, como se tivesse conquistado alguma coisa pelo Cruzeiro, se tivesse jogado. Segundo a decisão do juiz, a remuneração de Lennon no Cruzeiro era 17 mil por mês. Lennon também teve o pedido de pagamento por danos morais negado pelo juiz, ou seja, o Lennon ainda processou o Cruzeiro por bens morais, danos morais. Oh, senhor, ninguém merece. Vai até passa para a próxima notícia, vai. Deixando a notícia relâmpago aqui para vocês, galera. O Cruzeiro vai voltar sim ao Campeonato Brasileiro no dia 7 de agosto e o Cruzeiro já enfrenta de cara o Botafogo de São Paulo. Depois o Cruzeiro pegará o Guarani fora de casa, depois o Cruzeiro pegará o Figueirense fora de casa, depois receberá a Chapecoense e depois jogará fora de casa mais uma vez contra o Confiança. Isso mesmo, o Cruzeiro vai enfrentar o Confiança em 5 jogos, galera. São 5 jogos em um intervalo de 15 dias, entre os dias 7 e 22/8. É o começo da Série B para o Cruzeiro, é o começo de um novo Cruzeiro e eu espero realmente que tudo isso dê certo. Então é isso, galera. Encerramos por aqui mais um vídeo do canal. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal caso não forem inscritos e espero vocês no próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Um grande abraço.